Boa noite a todos e a todas. Nós vamos começar a nossa aula. Eu estou conseguindo gravar hoje. Na semana passada, eu não sei o que aconteceu, que eu não consegui gravar. E eu estou testando o áudio aqui, então se estiver muito baixo, muito alto, vocês vão me dando um retorno para mim saber como que está chegando com vocês, tá bom? Tem gente entrando na sala ainda, então de vez em quando eu estou admitindo aqui. Então... Oi? Alguém falou alguma coisa? Ok. Como eu estava falando, está tendo uma semana acadêmica, se eu não me engano, de outra faculdade, né? O professor Maurício está participando, e tem alguns alunos que estão também participando, né? O Stênio já tinha avisado, alguns alunos também avisaram a gente que não vão estar nesse momento aqui, porque estão participando desse evento, tá? Mas a aula vai ficar gravada, eu vou fazer uma revisão da semana passada, aliás, de 15 dias atrás, né? Porque eu não consegui gravar, deu algum problema aqui no aplicativo e não foi gravado. Então, hoje já estou gravando, depois eu vou disponibilizar para vocês, né, para quem não veio, para quem veio e quiser retomar depois dos estudos. Eu creio que eu mandei o artigo na semana retrasada, mandei o artigo para vocês, se eu não mandei, vou mandar, né, vou mandar de novo, que é a base das nossas duas aulas, da aula passada e dessa aula agora, tá bom? Eu vou começar a compartilhar já. Tem gente entrando ainda, eu estou admitindo enquanto isso. Vamos lá. Na sala, estou tentando manter todo mundo para entrar já. Aqui, ó. Ele tá aqui. Ok, vocês estão vendo o PowerPoint? Conseguiram? Estão visualizando? Ainda não, não. Ainda não? Apareceu. Apareceu? Oh, legal. Bom. Bom, gente, tem gente entrando na sala aqui, eu vou ter que me revezar aqui para cuidar da sala e dar conta de manter esse PowerPoint projetado aqui. Deixa eu tentar. Ok. Admitir aqui. Bom, gente, nós começamos na semana retrasada, né, 15 dias atrás, sobre esse artigo, que é um artigo de uma revista muito conhecida entre nós, psicólogos, que é uma revista bem conceituada, que é essa revista Psicologia, Ciência e Profissão. E esse artigo, dessa autora Leila Torraca de Brito, ela fala um pouquinho do percurso histórico da psicologia jurídica, como que ela chegou a ser a ciência que é hoje, ter o campo de atuação que é hoje, né? E eu vou retomar algumas coisas, mesmo porque, como eu falei para vocês, eu não consegui gravar da outra aula, para ficar gravado, e a gente foi passando na aula passada, eu passei o artigo, né? Eu não tinha conseguido abrir também o PowerPoint. Então, eu acho que o artigo ficou, talvez, eu fui, voltei, não sei se vocês conseguiram pegar a linha de raciocínio. No PowerPoint, eu peguei a linha de raciocínio sequencial. Então, talvez fique mais fácil para a compreensão de todos vocês. Tá bom? O que nós temos aqui? O que a autora, ela é psicóloga e ela também atua nessa área. Ela vai trazendo a discussão do aparecimento da psicologia jurídica no Brasil, né, e no mundo como uma ciência exata, no sentido de ser exata não, né, mas como uma ciência no sentido de ser reconhecida como campo científico e por ter sido validada como campo científico
lá no final do século XIX, né? E esse campo, ele começou sempre com pesquisas para entender os testemunhos, a veracidade, né? Até no dia que a gente estava falando sobre isso, alguém perguntou sobre aquelas máquinas, né, que testam a verdade. Então, como que se elas tomariam esse espaço dentro da psicologia jurídica, né? A gente sabe que para muitos países elas não são utilizadas, não são reconhecidas, né? Então, elas têm uma finalidade e a psicologia jurídica, o trabalho do psicólogo no judiciário tem outra finalidade, né? Então, ela começou com base na psicologia experimental, né? E eu falei um pouco disso para vocês. A psicologia como ciência teve um percurso grande para ser reconhecida por ser uma ciência humana e nada exata, e ter um campo de trabalho muito específico, ou é a mente humana, ou é comportamento humano, ou são sentimentos, é psiquismo, então cada linha leva algo em consideração. Então a psicologia experimental, que é aquele laboratório de pesquisa mesmo, começou a pesquisar sobre a memória, a sensação, a percepção, tudo isso que foi o campo que começou a desenvolver dentro da psicologia jurídica, né, para ver a validade, a fidedignidade dos testemunhos prestados na justiça. No Brasil, a psicologia só foi reconhecida em 62, né? Então é uma ciência super recente, né? E ela vem aí caminhando com os seus desdobramentos. Eu falei na primeira aula com vocês sobre esses desdobramentos, que seria a psicologia clínica, a organizacional, a jurídica, social, né? São os campos de atuação da psicologia, né, que foram aparecendo posterior à sua regulamentação no Brasil. O que nós temos aí? A psicometria, Mirey Lopes é um autor muito conhecido dentro da psicologia, porque ele era também advogado e ele brigou muito para que a psicologia jurídica fosse reconhecida, né? E a obra mais importante e a obra mais reconhecida dele é o Manual de Psicologia Jurídica, né? Que foi feito aí para tratar dessa ciência e para entender os campos de atuação lá da psicologia jurídica no começo do seu desenvolvimento no país, né? Então ele dedica os seus estudos à psicologia jurídica, né? Professora, Oi. professora, a Kaira está pedindo para a senhora aceitar ela. Ah, obrigada, gente. Quem for lembrando aí, porque eu começo a falar aqui, eu esqueço que tem gente entrando ainda. Obrigada, tá bom? Já aceitei. Quem for vendo colegas para fora da sala, me dá um alô. Não percebi. Já aceitei ela. Então, Mirey Lopes, ele vai falar um pouquinho sobre como é essa relação com o direito penal, né? Como que isso foi crescendo dentro da psicologia, né? Nós temos também o interesse do Eliezer Schneider, que também era muito interessado na área, que contribuiu para a escrita da prática e da teoria, né? O Schneider foi um dos pioneiros da psicologia jurídica no Brasil, né? Ele sempre procurou colocar essa matéria dentro das grades dos cursos de psicologia que lecionava. Ele também era advogado de formação, né? Nunca chegou a exercer a profissão, mas ele tendia, né? Ele sempre tinha uma tendência a juntar a psicologia com o direito por onde ele passava, né? Especialmente o direito penal, que naquela época era o que mais se destacava assim dos estudos da psicologia. Bom, o que nós vemos ali? No primeiro momento, a psicologia jurídica ela focava muito em entender essa personalidade do criminoso, né? Como que se constrói, né? Eu lembro quando eu fazia pesquisa na faculdade e eu pesquisava sobre abuso sexual e eu fui apresentar um trabalho num congresso, né, da SBPC em Recife. E tinha uma pessoa que tinha um advogado, um estudante de direito, né, na época, e ele pesquisava a mesma coisa que eu, só que com foco na personalidade do criminoso. E minha pesquisa não era o foco, né, na personalidade, era no contexto do abuso. Então, quer dizer, a psicologia e o direito, essas duas ciências foram caminhando assim com essas interfaces. E no primeiro momento a psicologia serviu muito nesse sentido. Qual que é a personalidade do criminoso? O que leva uma pessoa a cometer um crime? Né? Ela vai cometer uma reincidência? Sempre na psicometria que a gente fala. Né? O que é psicometria? É a aplicação de testes e provas, avaliação psicométrica da personalidade das pessoas. Né? Então a psicologia sempre tinha um caráter mais de
de avaliar, né, a personalidade, o teste psicológico, o teste de temperamento daquela pessoa, né? Como que a punição ia influenciar nisso? Tipo, como que a punição ia fazer com que a pessoa deixasse de cometer aqueles crimes ou não, né? Como que o sistema penal ia influenciar na recuperação ou não, né? Então, esses eram os principais temas que circulavam nesse meio aí da psicologia jurídica naquele momento, tá? Nas práticas iniciais no Brasil, nós temos ali uma linha muito fina com as perícias, né? Até hoje ainda tem muita gente que ainda vê o psicólogo jurídico apenas como um perito. Ah, tem uma situação, por exemplo, no exemplo que eu citei de abuso sexual, né? Ah, precisa comprovar se a criança sofreu abuso ou não. Então, vai lá o psicólogo perito e faz essa avaliação, por exemplo, né? Estou dando um exemplo para vocês. Ou na questão de guarda, né? Tem que comprovar se a família é capaz de ter a guarda daquela criança ou não, né? Mas a psicologia, ela começou com esse foco na perícia, né? Com diagnóstico, sempre focada ali em fornecer parecer técnico para dar base para a decisão do judiciário, né? Dos magistrados em geral, né? Então, naquele momento, os psicólogos não eram servidores do Poder Judiciário, não tinham cargos, nada, né? Eram profissionais que prestavam serviços, né? Com os diagnósticos que nem eu falei, né? E aí foi nos anos 80 que começou-se a criar os primeiros cargos de psicólogo judiciário no estado de São Paulo, né? Em 85 foi o primeiro concurso público, né? E aí que teve 65 cargos efetivos de psicólogo, né? Então foi a primeira vez que o psicólogo ele não era alguém de fora do tribunal, né? Não era alguém que estava ali só fazendo uma perícia ou estava fazendo um trabalho externo, mas ele começou a integrar parte da equipe, que vai mudar todo o foco a partir daí, né? A partir do momento que o psicólogo passou a integrar a equipe, a compor a equipe técnica do judiciário, ele deixou de ser aquele psicometrista, né? Deixou de ser aquele profissional que apenas fazia as perícias, as avaliações psicológicas, ou os diagnósticos, ou os perfis, né? Mas ele passou a integrar a equipe, compor a equipe psicossocial ali do judiciário. Em 90, nos anos 90 aí, tá muito, muito perto da gente aí, né? Que começou a criar mais vagas, né? Em outras comarcas também, que já tinham atuação dos psicólogos, mas ainda era como uma comissão técnica à parte, né? A gente tem uma lei aí de execução penal que criou uma comissão técnica e essa comissão técnica fazia um trabalho à parte, ainda não era integrado, né, com a equipe do judiciário como a gente vê hoje, né? Então, nessa mesma lei, colocava que essa comissão técnica ia elaborar programas, acompanhar a execução de penas, né, que eram apenas, né, restritivas de direito, né? Então, e aí ficava a cargo dessa comissão fazer essa proposição de progressão, de regressão de regime, ou as conversões de penas, né, em aberto e fechado, tudo isso, né? Só que havia muita crítica em relação à participação dos psicólogos nessa comissão técnica, porque entendia que não era papel do profissional fazer isso, que isso deveria ser uma decisão do magistrado, né? Não era papel do psicólogo apontar essa questão de regressão de pena, por exemplo, ou de conversão da pena, né? Converter no regime fechado em aberto ou semi-aberto, sei lá. Então, ainda assim, não era um papel definido, ou não era um papel que era muito aceito, né? Existiam muitas críticas em relação a isso, né? Na área da infância e juventude, a gente sabe que antes do ECA, a gente tinha o Código de Menores, né? E no Código de Menores, a gente sabe que não existia esse caráter hoje da criança como sujeito de direito, né? No Código de Menores, ela era passiva do adulto, né? Então, o Código de Menores era feito para impor uma conduta, restringir, reprimir, né? Alguma coisa nesse sentido. É bem diferente do que nós temos hoje com o ECA, né? A forma como o ECA trata a criança e propõe política pública é completamente diferente, né?
Então, nessa época do Código de Menores, já existiam alguns profissionais que atuavam, por exemplo, nas FEBEMs, né, que ficou muito conhecida na época, porque as FEBEMs era tido como um lugar para ressocialização de crianças que tinham conflito com a lei ou que tinham problemas com a justiça. Na verdade, as FEBEMs, elas eram grandes presídios infantis, né? A forma como tratavam a criança, adolescente, não tinha esse caráter educativo que nem hoje tem que ter, por exemplo, uma UNEI, né? Não tinha esse caráter ressocializador como tem que ter uma UNEI, mas era bem punitivo mesmo, era como se fosse uma penitenciária ali, né, entre aspas, de criança e adolescente, né? Já existiam profissionais da psicologia que atuavam muitas vezes nessas FEBEMs, só que não tinha essa visão de garantia de direito, de proteção da criança, né? Como a gente tem hoje, a gente que atua nessa área, a gente tem essa visão muito mais clara do nosso papel como garantidor mesmo dos direitos de crianças e adolescentes, né? Na área da família, então, os psicólogos eles começavam muito como perito, que nem eu falei, né? Então, desculpa, avaliando se a família tinha capacidade de gerenciar a sua vida com a criança, se tinha capacidade de, por exemplo, manter a guarda ou ter a guarda, se a guarda era para pai, ia para mãe, né? Então, era muito nessa questão de fazer a avaliação da perícia mesmo, do ambiente familiar, né? Mas ainda não tinha esse vínculo tão efetivo com o Poder Judiciário, né? Que nem a gente tem hoje. Agora, né, que falam no terceiro milênio, né, a partir dos anos 2000 aí, os tribunais de justiça criaram os cargos, eu acho que hoje tem profissionais de psicologia em todos os tribunais, não o suficiente, né, ainda a gente tem muito problema, assim, porque é um profissional para uma região, muitas vezes com 2, 3 municípios, né, ou para uma comarca inteira, e não dá conta, a demanda de trabalho é muito grande, a cobrança é muito grande, e muitos profissionais de psicologia ainda ficam muito sobrecarregados. E aí o que acontece? Como os efetivos não dão conta, o judiciário acaba requerendo perito, né? Aqui em Nova Andradina acontece isso, em outros municípios acontece também, né? Mesmo quando tem um profissional aí efetivo dentro do tribunal, ele não dá conta da demanda de trabalho e aí é solicitada ainda a perícia feita por um profissional externo. Bom, nesse contexto, o Conselho de Psicologia, ele tenta ampliar essa denominação, né? Em vez de falar aí de psicologia jurídica, né, como área de atuação, ele prefere usar esse termo aí, que é psicologia e interface com a justiça. Por quê? Porque tem profissionais que não têm vínculo com o Poder Judiciário, mas acaba trabalhando em parceria, né? E aí a gente tem, por exemplo, os profissionais que atuam em CREAS, a gente falou aquele dia, até a colega que faz estágio lá lembrou, né? Que atuam em CRAS, que atuam em ONGs, né? Organizações não governamentais, que atuam em abrigos, que geralmente são instituições não governamentais. Esses profissionais não são efetivos, não trabalham para o Poder Judiciário, mas eles têm que fornecer relatório de atendimento, acompanhamento de criança e adolescente, acompanhamento de usuário de serviço. Então, por isso que o Conselho Regional e o Conselho Federal de Psicologia preferem chamar isso, que em vez de focar no jurídico, né, psicologia jurídica, só aquele profissional efetivo dentro do cargo do tribunal ali, mas aquele profissional que, de certa forma, tem alguma interface com a justiça. Eu fornecer um relatório, né? Eu trabalho com a proteção especial dentro da assistência social há muitos anos, e eu sempre trabalhei em interface com a justiça, fornecendo relatórios, dando depoimento, né, principalmente em casos de abuso e exploração sexual, mas em outros casos de violação de direito, em casos, por exemplo, de violência doméstica contra a mulher. Então, nesses casos, nós que estamos na área social ou na saúde dentro do município, a gente acaba tendo muita interface com a justiça. De trabalhar junto, de ser parceiro, de fornecer relatório, né?
a desenvolver ações, muitas vezes, ações ali de prevenção, campanha, e a gente acaba tendo esse elo aí também. O que o Conselho fez? Nesse contexto todo, por ser uma atuação muito nova, o Conselho de Psicologia tentou regulamentar, né? E aí nós temos uma resolução, a Resolução 7 de 2003, que o Conselho Federal de Psicologia traz para regulamentar as questões da avaliação psicológica. Por quê? Porque a avaliação psicológica ela não poderia ser só apenas aquela aplicada em teste. É por isso que fala avaliação. Teste psicológico é um procedimento dentro da avaliação psicológica, né? A avaliação psicológica deveria conter, por exemplo, o estudo do histórico familiar e social, questões econômicas, questões políticas, tudo que envolve. Por isso que o psicólogo dentro do judiciário, ele estendeu essa função pericial para ser o técnico, porque aí ele faz visita, muitas vezes faz acompanhamento, né? Então, por exemplo, como que um psicólogo dentro do judiciário vai fazer um relatório de abuso sexual de uma criança se ele não acompanhar aquela criança, né? Como que ele vai fazer uma avaliação de guarda só entrevistando ali os responsáveis? Ele tem que ir na casa, tem que visitar, tem que ouvir, às vezes, outros membros familiares, ou muitas vezes tem que ouvir vizinhos, pessoas próximas, para ter um parecer. Para não ficar aquela coisa assim, tira a pessoa do contexto e só avalia a pessoa, né? A gente trabalha com um contexto familiar e social. Então, a gente precisa avaliar o contexto familiar e social, né? Até citei como exemplo, na aula que eu falei sobre isso, uma vez eu não era um relatório de guarda, eu não fazia relatório de guarda, porque eu era técnica de um serviço, era um relatório de atendimento, e que uma das meninas que a gente atendia estava sendo direcionada a guarda dela para um membro da família extensa dela. Só que nós já acompanhávamos aquela família extensa e a gente sabia que era uma família abusiva, incestogênica, que tinha vários históricos de abusos e violências ali dentro. E essa menina já vinha de um histórico de violência sexual provocado pelo próprio pai biológico. E a família perdeu a guarda, ela foi para um abrigo e aí ficou procurar a família para ela. E aí, naquele momento, eu não fiz o relatório de guarda, porque não era meu papel. Eu fiz um relatório de atendimento, sugerindo, porque eu não decido, né? Sugerindo que aquela criança não fosse para aquela casa, né? Por quê? Porque entendia-se que aquela casa era uma casa que tinha indícios de abuso e que aquela criança já vinha de um contexto de abuso, o que para ela seria muito danoso. Na época, o juiz não acatou nossa orientação, não chamou nem sequer a gente para conversar, discutir o caso e destinou aquela criança a morar a guarda provisória para aquela família. E foi o que aconteceu, né? Em 6 meses, aquela criança sofreu outro abuso sexual dentro da casa, né? Pouco tempo depois, ela teve que retornar para o abrigo. Então, tem isso também. A avaliação psicológica, ela não é definitiva, e nem pode ser. E era isso que o Conselho de Psicologia brigava. Não pode estar na nossa mão essa decisão. A gente pode, por exemplo, orientar, passar nosso ponto de vista, nossa percepção técnica, né, percepção de atendimento, mas a decisão final é do magistrado, né? O que ele ponderar ali ser de acordo com aquilo que ele quer decidir, né? E aí, aos poucos, essa resolução 7 ali, foi a inicial para falar da avaliação psicológica lá em 2003, né? Em 2010, o Conselho Federal ampliou essa dimensão de trabalho de instrumentos, então o psicólogo judiciário ficou oficialmente não apenas perito, né? Ou não apenas um avaliador, né? Então, ele deu uma dimensão maior, né? Por isso que fala que deu essa amplitude do trabalho, né? Que nem eu falei. Então, não é só aplicar um teste e falar o que deu no teste e fazer aquilo como relatório, né? Na verdade, era uma avaliação que tinha que contemplar as observações, as entrevistas, visita domiciliar, né? E também os testes, né? Recursos lúdicos, que nem eu falei quando a gente atende criança, a gente precisa usar a questão lúdica, que é a linguagem que a criança usa, né? Tudo isso foi prescrito, foi definido aí nessa resolução 8, né? Dando uma amplitude maior para o próprio psicólogo dentro da sua atuação.
tá? A resolução 9 já é uma resolução que surgiu em 2010, mas já foi revogada em 2011, né? Nesse primeiro momento, ela estava regulamentando ali a atuação do psicólogo no sistema prisional, né? Hoje em dia nós temos psicólogos que trabalham em penitenciária. Eu, inclusive, fiz um estágio, quando eu fazia faculdade, eu fiz um estágio lá na penitenciária de Dourados, na Ria Morim Costa. Foi um trabalho super bacana. Eu fiz um grupo de apoio psicológico para os profissionais que trabalhavam lá, os agentes, né? E também fiz avaliação psicológica de preso. É uma experiência muito interessante, difícil. Acho que é um sistema, uma forma de trabalhar que trabalha sob tensão muito grande. Mas nós temos profissionais já para isso, para atuar junto às famílias, né, do sistema prisional, aos próprios profissionais que trabalham sob tensão, sob pressão, e também as questões dos próprios presos, né? As avaliações deles ali. Na época eu lembro que eu fiz uma avaliação, era para uma transferência, né? Tinha um preso que estava interno lá solicitando uma transferência, e o diretor da penitenciária me requisitou que eu fizesse uma avaliação para fazer ver a condição dele para transferência ou não, né? Então, essa resolução 9, que foi substituída pela 12, ela trouxe isso, né? Que na verdade, naquele momento, dentro da penitenciária, o profissional psicólogo só fazia o exame criminológico, né? Mas não era, a gente tem atuação muito maior, muito mais abrangente. E o conselho estava tentando regulamentar isso aí, né? A resolução 10 de 2010 do Conselho Federal, né, que vai tratar da escuta psicológica de crianças e adolescentes, né? Eu vou falar eu não vou aprofundar nessa questão, porque nós vamos falar um momento específico sobre isso, né? A escuta protegida, como que o psicólogo entra, se não entra, como que o conselho vê essa questão. Então, ficou bem assim, mas é uma forma de proteger a criança, ótimo, mas não é papel do psicólogo fazer ser o inquiridor ou ser o investigador, né, ou tomar testemunho. Então, ficou bem complexo a definição do papel do psicólogo na escuta protegida aí, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais lá para frente, tá? Nas práticas atuais, o que nós vamos ver aí, né? Então, principalmente a atuação do psicólogo é muito eficaz e muito efetiva dentro das áreas de infância e juventude, que nem eu falei, nesses campos aí que inclui violência doméstica, violência sexual contra a criança, abandono de capaz, processos de guarda, todas as questões que envolvem aí essa questão, né? Então, vai delimitando cada vez mais a importância do psicólogo e a definição do seu papel dentro do sistema judiciário, né? E em apoio também a vários outros processos. Eu, por exemplo, eu fui psicóloga de uma empresa uma vez e a empresa sofreu um processo de assédio moral, no qual a funcionária, a ex-funcionária, acusava a empresa de ela ter desenvolvido uma depressão dentro do trabalho, né? E aí eu fui fazer a perícia da empresa, parte da empresa, né? Então, isso também é uma interface, né? O papel do psicólogo nesses processos trabalhistas, né? Como a gente atua, como a gente funciona, quando é parte da empresa, quando é parte, ou então do outro lado, quando faz atendimento do trabalhador, né? Tudo isso vai dando uma amplitude maior. Gente, ó, no meu, não sei, eu tô, que nem falei para vocês, eu tô usando o Zoom agora com vocês, eu não usava em outras aulas, em outras matérias, né? Aqui no meu tá falando que vai acabar nosso tempo em 3 minutos. Será que vai desligar? Eu não sei como funciona. Na semana passada não desligou, na outra semana que eu dei aula, né? Tomara que não. Se desligar, a gente faz outra chamada, tá bom? Então, deixa eu ver aqui no chat. Vou mandar os slides, sim. Alguém perguntou aqui no chat sobre o slide. Eu vou mandar o slide e o artigo, tá? Eu vou estar mandando.
de abuso contra pessoas do próprio seio familiar. Exatamente, Valmir. Hoje tem um indicador muito assustador que cerca de 80% dos casos de abusos sexuais são dentro de vínculos familiares, né, que a gente fala, né? Consanguíneos ou não. Então, por exemplo, um padrasto é uma família que não tem vínculo de sangue, né? Então, acontece muito. E também com os próprios pais biológicos, né? A violência sexual contra a criança e adolescente está cada vez mais sendo... eu nem falo que está acontecendo mais, eu falo que está sendo descoberta agora, né? Que agora a gente fala mais sobre isso, né? Eu trabalho com essa área há 20 anos, dentro de pesquisa e atuação prática, e a gente vê como isso tem se acentuado nos últimos anos, mas também tem se acentuado as campanhas, tem se acentuado as denúncias, então tem vários focos que a gente leva em consideração, né? Aumentaram os números de casos, aumentaram os números de denúncias. A gente sabia que durante muito tempo os abusos sexuais eram velados, a gente fala que existia na família o muro de silêncio, né? E aí esse muro de silêncio fazia com que as crianças não falavam para ninguém, né? Sofriam caladas. Na pandemia, dobrou. E sabe o que eu acredito, gente, em relação às crianças? Quando voltarem às aulas, né, que a gente vai ver isso mesmo acontecer. Porque nas escolas as crianças falam muito do que acontece em casa, né? E como as crianças não estão indo para a escola, muitas estão sofrendo violência e estão quietas dentro das suas casas. Quando voltarem às aulas, a gente vai ver como que vai estar assustador o número de violação e violência contra a criança. Quanto à mulher, tem também, né, existe um indicador aí assustador que na pandemia o número de casos chegou a dobrar, né? Por quê? Porque às vezes as relações já não estão saudáveis, e aí pelo estresse da própria, né, na rotina ter sido alterada, muitos ficaram sem trabalho, né? Então tudo isso foi somando aí a esse fator de aumento do número de casos aí. Só que eu acredito que com as crianças e adolescentes vai aparecer ainda a hora que a gente voltar às aulas. Porque é na escola que as crianças às vezes têm vínculo com o professor, sente seguro com o professor para falar sobre isso. Né? Fecha a porta. Aí você avisa quando eu chegar. Tainá, fecha seu áudio. É isso.